Na política brasileira existem momentos que marcam a história de forma única. E a conclusão da operação contra-golpe pela Polícia Federal é, sem dúvida, um desses momentos. E você sabia que a Procuradoria-Geral da República tem agora em mãos o poder de decidir o rumo de uma investigação que envolve nada menos do que um ex-presidente e 36 outros acusados de um golpe de Estado? A questão aqui não é apenas sobre crimes políticos, mas sobre o futuro da nossa democracia e o que a PGR vai fazer com isso. Quais são os caminhos possíveis? Alguns são surpreendentes, outros potencialmente devastadores, principalmente para grupos políticos, mas todos carregam um peso enorme para o destino do país. E a gente vai conferir o que vem por aí nesta próxima semana. O relatório é denso, e suas páginas parecem contar uma história que, infelizmente, muitos ainda hesitam em aceitar, que foi a tentativa de manipular os alicerces democráticos do país. Para compreender a profundidade do que está acontecendo, é essencial olhar além das manchetes e entender o que significa ter um ex-presidente envolvido em um esquema tão sério. Afinal, quantas vezes o próprio país já sofreu com golpes desde a independência? É como assistir um capítulo de um livro em que os personagens mais improváveis se tornam protagonistas e parece que o roteirista do Brasil jogou tudo pro alto. Com o encerramento do inquérito, a bola está agora com a Procuradoria-Geral da República. Nesta segunda, dia 25 de novembro, a investigação será oficialmente enviada por determinação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um momento decisivo, pois é a vez do Procurador-Geral Paulo Gonet e sua equipe de analisarem a montanha de evidências acumuladas. Imagina isso como um jogo de xadrez, em que as peças precisam ser movidas com precisão. E cada decisão aqui pode definir o rumo do tabuleiro inteiro. E quais são as opções da PGR? Basicamente, 3 caminhos estão em jogo. Primeiro, a PGR pode denunciar os indiciados, formalizando acusações de crimes na justiça. Segundo, pode solicitar novas investigações, caso considere que há lacunas nos dados apresentados pela Polícia Federal. E, em terceiro, pode decidir pelo arquivamento do caso, se concluir que não há provas o suficiente para dar prosseguimento. O prazo inicial para uma decisão dessas é de apenas 15 dias. Período que parece curto, mas é uma determinação. Só que também temos o recesso da Justiça, o que possivelmente vai levar essa decisão para o ano que vem, com a expectativa de fevereiro de 2025. Então, até lá, a gente segue em suspense. No caso mais recente, envolvendo a tentativa de golpe de Estado, a polícia também identificou 3 crimes principais. O primeiro é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que acontece quando alguém tenta, através da força ou ameaça, acabar com o sistema democrático vigente, uma infração que pode levar de 4 a 8 anos de prisão. Depois a gente tem o crime de golpe de Estado, que, como o próprio nome sugere, se refere à tentativa de derrubar um governo legítimo por meio violento ou graves ameaças, com pena que varia de 4 a 12 anos. E, por fim, a organização criminosa, em que se envolve qualquer um que promova, financie ou então participe de um grupo estruturado para a prática de crimes, prevendo penas de 3 até 8 anos. Se a PGR decidir denunciar os envolvidos, o caso vai ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, que atua como relator, abrirá um prazo de 15 dias para os acusados apresentarem suas defesas por escrito. A partir daí, o STF decide se aceita ou não essa denúncia. Se aceitar, os indiciados se tornam réus e passam a responder a ações penais. Será uma longa jornada de coleta de prova, depoimentos, análise de documentos, até que o caso seja finalmente julgado pelos ministros do Supremo. E mesmo após a decisão, vai caber recurso. Mas o que torna este caso tão emblemático? Não se trata apenas de crimes comuns, mas de ataques às próprias bases da democracia brasileira. Segundo as investigações, as reuniões incluíram discussões sobre a viabilidade de um golpe de Estado, com planos que iam desde a publicação de um decreto golpista até o uso de forças armadas para suprimir a oposição. Como se não bastasse, a Polícia Federal descobriu indícios de um plano ainda mais extremo. Um grupo articulava o assassinato de figuras-chave da República após as eleições, incluindo o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Essas revelações jogaram uma nova luz sobre a gravidade da situação. Independente do desfecho jurídico, o impacto político, ele vai ser inevitável. Um possível julgamento e condenação de figuras de alto escalão pode gerar profundas mudanças no cenário político. Por outro lado, o governo atual também enfrenta o desafio de reforçar a confiança nas instituições democráticas em meio a essas acusações tão graves. Então, o que você acha que vai acontecer se a PGR decidir avançar com o indiciamento?
Como isso pode impactar o Brasil que conhecemos hoje? Além disso, há uma pressão política crescente pela anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, um processo que também deve ser entregue ainda neste mês de novembro. A lei da anistia no Brasil, criada em 79, concedeu perdão a perseguidos políticos e permitiu a liberação de presos e o retorno de exilados. Só que também anistiou agentes do Estado que cometeram torturas e assassinatos. E independente de qual seja o desfecho, uma coisa é certa: o momento de questionar, refletir e participar da nossa democracia é agora. E o convite aqui é claro: acompanhe de perto, informe-se, seja parte ativa das discussões que moldam o nosso futuro. E claro, inscreva-se no canal, ative as notificações para continuar por dentro de cada detalhe. E juntos vamos entendendo como tudo isso vai se desenrolar. A mudança começa com conhecimento e você faz parte dela.